gente vai ler 2 Timóteo, não é 1 Timóteo não, é 2 Timóteo, capítulo 4, último capítulo. A gente vai ler do verso 6 e vamos até o verso 17, ou é o 18. Verso 6 diz assim, ó: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça está me aguardando, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Versículo 9, né, gente? Versículo 9: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Damácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-me, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixastes em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não te seja posto em conta, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui liberto da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Não fecha a Bíblia não. Irmãos, hoje eu quero trazer uma mensagem para vocês. Antes de eu falar do tema da pregação, deixa eu fazer uma introdução para vocês entenderem o que você leu aqui. Essa aqui é a última carta do apóstolo Paulo. Aqui é o último capítulo, a última mensagem. A última vez que ele escreveu alguma coisa foi isso aqui que você leu. O apóstolo Paulo está na sua segunda prisão. A primeira prisão foi lá em Roma, foi uma prisão domiciliar. Alugaram uma casa, ele ficou lá na casa e ele ficou aguardando Roma julgar ele. Foi uma prisão leve. Ele está em casa, a Bíblia diz que ele recebe pessoas na casa dele, ele prega, mas ele também não pode sair dali. Aí ele vai, é julgado e é liberto, e continua seu ministério. No ano 66 e no ano 67 ele é preso pela segunda vez. Só que agora ele é preso por uma acusação muito grave. O imperador Nero incendiou a cidade de Roma e ele colocou a culpa nos cristãos. Ele é um doido, ele coloca fogo na cidade e fala que foi os cristãos. E aí ele coloca Paulo como líder dos cristãos, aquele que incentivou os cristãos a atacar fogo em Roma. Então Paulo recebe uma acusação muito forte, muito severa, de se levantar contra Roma. E agora Paulo não está numa prisão domiciliar, agora ele está numa cela, ele está numa masmorra. Agora ele já está idoso, agora que é o velho apóstolo Paulo. Sua sentença saiu, ele vai ser decapitado. Ele não foi crucificado que nem Pedro, ele não passou por outras mortes como os apóstolos, porque ele era cidadão romano. Então a morte de Paulo é cortar a sua cabeça. Na prisão de Roma, alguns historiadores dizem que a prisão de Roma, se você não saísse morto de lá, pelo decreto de Nero, você saía com lepra, ou saía com uma doença muito grave. Se de qualquer forma você ia morrer, ou você morria pela espada, ou você morria pela doença. E aí Paulo já é velho, e ele está numa cela fria, é inverno, cheia de contaminação. Paulo sabe que agora ele vai morrer. Ele faz uma despedida, e ele escreve 2 cartas para um jovem pastor chamado Timóteo. E a gente vê nessa carta aqui que ele está passando o bastão para o Timóteo, está passando a tocha para o Timóteo. E aqui ele dá alguns conselhos para Timóteo, que eu quero considerar para vocês. O tema da minha pregação é como se manter firme na presença de Deus. Amém?
Eu quero pegar essa mensagem de Paulo aqui e trazer aqui 5 orientações de Paulo, como que você e eu podemos fazer para se manter firme. Hoje tivemos batismo nas águas, glória a Deus por isso. E é lindo quando a igreja começa as pessoas a querer aceitar Jesus e se batizar. Estamos recebendo novos membros. A gente recebeu pessoas novas sexta-feira que voltaram hoje. Aliás, o casal que se batizou hoje nas águas, primeira vez que o casal veio foi na quarta-feira no culto de ensino. E eu achei que eles não iam nem ficar de membro, porque quarta-feira vem quase ninguém aqui, né? E às vezes nós, pastor, fica assim, quando vê gente nova, a gente quer que eles venham no culto que a igreja está cheia, para eles querer ficar. Esse casal veio com pouquinha gente, mas quem convence é o Espírito Santo. O casal voltou no outro domingo e falou assim: a gente quer se entregar para Jesus. E hoje eles vieram no culto de manhã, se batizaram nas águas. Isso é muito legal, ter batismo, receber gente nova. Por exemplo, a gente esse ano recebemos pessoas novas que vieram de outras igrejas e se encontraram aqui. A avó Maria de Jesus, que eu senti muita falta dela, que ela não veio de manhã, amiga da minha avó que está ali. Ela disse que estava orando, o pastor Edivaldo, pastor dela, ela disse que estava orando, procurando uma igreja. Aí ela disse que estava orando assim: que Deus me coloque num lugar humilde, que Deus coloque um pastor humilde na minha vida. Aí ela passou na porta da igreja aqui para comprar ração, viu a faixa, viu o horário e veio num domingo, foi um domingo ou numa sexta. Aí eu cumprimentei ela disse que falou assim: nossa, esse pastor é tão humilde. Aí ela viu os obreiros, nossa, que obreiro simpático. Aí ela reparou os membros, nossa, o povo dessa igreja é muito humilde, aí eu vou ficar aqui. Aí ela gostou da pregação, ela gostou do culto. Ela mandou um zap para a avó Elinaide que está ali, mandou um zap para outra avó que mora aqui no Donário, e falou para as amigas dela: encontrei uma igreja legal, vamos para lá. Aí a avó veio, que está aqui hoje, né, vó? A convite da Maria de Jesus, e as 3 amigas virou membro da igreja. Por que você está falando isso? Segura aí que você vai entender porque que eu estou falando. Então, pessoas se batizando, gente nova gostando, quero ser membro aqui, isso é muito legal. E toda a igreja, todo pastor fica feliz quando essas coisas acontecem. Vamos lá, o problema não é começar. O problema não é começar. O problema não é gostar da igreja, se identificar, achei o meu lugar. Esse não é o problema. O problema não é começar, o problema é permanecer. Porque a gente gosta, que a gente se batiza, aí o tempo vai passando e a gente se afasta. E antes de pregar, o que eu e você tem que fazer para continuar firme? Eu quero falar 3 coisas que mais as pessoas saem da igreja. Tem mais. Só que a maioria passa por essas 3. Então eu não estou pregando, eu estou introduzindo. Mas a introdução já serve como uma pregação, porque eu vou aplicar. Então olha para mim que eu não estou pregando ainda. Qual é o primeiro vilão que faz as pessoas se afastar da igreja e da presença de Deus? Eu anotei algumas coisas aqui que eu achei interessante. E o primeiro vilão é o pecado. É o pecado. Porque o pecado, você percebeu que quando você peca, você não tem vontade de orar? Quando você peca, você não tem vontade nem de vir mais para a igreja. Lembra do Adão e Eva, né? Tem a irmã ali que chama Eva, né? E tem a outra Eva que vem na igreja que faltou hoje, viu? Aí ela disse que tem um irmão chamado Adão, né? Sua mãe é crente mesmo, viu? Para ter um casal, um é Adão, outro é Eva. Essa é crente mesmo, não é? Então vamos lá. Pastor, por que você está falando que o pecado afasta? Lembra do Adão e Eva? Quando Adão e Eva pecou, a Bíblia diz que Deus veio falar com eles. O que o Adão e a Eva fez quando Deus procurou eles? O que eles fizeram? Se esconderam. Só que a Bíblia vai dizer que toda tarde, na viração do dia, Deus vinha falar com Adão e Eva. E antes do pecado, quando Deus aparecia, a Bíblia não declara isso, mas a gente pode imaginar que o Adão e Eva ia correndo, tipo que nem criança pequenininha, quando o pai chega em casa e vem, né? Eu louvo a Deus, eu estou meio assim, porque meus filhos, a Melissa já está ficando mocinha, e eu estou perdendo aquilo de ver os 3 vindo me abraçar, porque quando eu chego, vem os 3, pai, compra isso, é uma alegria. O Adão e Eva era assim, quando vinha Deus, saiu Adão e Eva, para receber quem? Só que aí eles pecaram, e aí Deus aparece. O que eles fizeram?
E aí Deus chama eles, e eles estão fugindo de quem? Porque o pecado faz isso. Deus quer falar com você, e quando você está em pecado, você foge. Você foge, você ignora o pastor, você ignora tudo. Você liga uma rádio, tem algum pastor falando, você muda de estação. Você liga a televisão, tem alguma igreja, você muda de canal. O pecado faz você fugir de Deus. Mas se liga, aí Deus encontra o Adão. E eu acho engraçado que Deus é um ser que sabe de tudo. Só que Deus começa a fazer pergunta. Aí Deus pergunta para o Adão assim: achei você, por que você estava se escondendo? Aí o Adão fala: é porque eu estava pelado e fiquei com vergonha. Então você vê que quando a pessoa está afastada por causa do pecado, ela arruma desculpa. Deus pergunta para ela: por que você está fugindo? Aí ela arruma desculpa. Porque aconteceu isso, aquilo. Ela quer colocar desculpa para justificar o seu afastamento. E ela não quer reconhecer que é ela que está caída, que é ela que está fraca. E aí ela quer transferir o afastamento dela para os outros. Foi o que o Adão fez. Por que você pecou? A mulher que você me deu. Tipo, a culpa é da mulher e do Senhor que me deu essa mulher. Aí Deus pergunta para a mulher: por que você fez isso? A cobra me enganou. Aí Deus pergunta para a cobra olha para o lado, não tem mais ninguém para acusar, só eu, que é o demônio ali, a cobra, não é? Um jogando para o outro. Então normalmente o espírito do Adão e Eva é esse: querem justificar seus pecados, querem justificar seus afastamentos da presença de quem? De Deus. Aí coloca a culpa no pastor, aí coloca a culpa e tal. Talvez alguns pastores não merecem nem ser chamados pastores mesmo, não merecem. Só que é o seguinte: Jesus não tem culpa de erro de homem. Amém, gente? Então o primeiro vilão que leva as pessoas a se afastar é o pecado. Então, você quer uma dica, cara? Foge do pecado, porque o pecado tira alegria, o pecado desanima você, e por causa do pecado você não tem alegria de ler Bíblia, você não tem alegria de orar, você não quer mais saber. Não, o pecado é horrível. O pecado nos afasta de quem? Mas segundo vilão, como experiência de pastor eu vejo, que afasta as pessoas, é suas ocupações. Então preste atenção. O problema dessa pessoa que eu vou falar não é pecado. Não é pecado. Ela é muito ocupada. Ela não tem tempo mais para quem? A Deus. Pastor, tem texto bíblico? Tem, o de Marta. A Bíblia diz que Jesus foi na casa de Lázaro. E a Bíblia diz que Jesus está pregando. E tem duas mulheres na casa, Marta e Maria. A Bíblia diz que Maria larga tudo e se assenta aos pés de Jesus. E a Bíblia diz que a Marta anda agitada de um lado para o outro, ocupada com muitas coisas. Ela quer fazer um café para Jesus, ela quer fazer um pão na chapa para o Pedro. Ela está agitada. Ela olha para Jesus, quer mais açúcar, tá bom, mais pão de queijo. E ela vai para lá, e ela vem para cá. Aí a Bíblia diz que ela olha para Jesus e fala assim: mestre, fala para minha irmã levantar daí e vir me ajudar. Tem um monte de coisa para fazer. E ela fica aí sentada. Jesus Cristo olhou para Marta e disse o quê? Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Olha o que Jesus falou: uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Sabe o que Jesus está falando? Você escolheu ser agitada, ocupada. Enquanto você está lá resolvendo um monte de coisa, a sua irmã está nos meus pés ouvindo a minha palavra. E eu não vou mandar a sua irmã levantar. Olha o que Jesus falou para ela: o pouco é necessário. Olha que lição tremenda de Jesus. O pouco é necessário. E a gente fica se estressando com um monte de coisa. Toda vez que a Marta aparece na Bíblia, pode pesquisar aí. Toda vez que a Marta aparece na Bíblia, ela está trabalhando e agitada. E toda vez que a Maria, irmã de Lázaro, aparece na Bíblia, toda vez ela está aos pés de Jesus. Então tem gente que ela não tem tempo mais para Jesus. Jesus está na casa dela, mas ela não tem tempo em casa para quem? Quando eu digo não tem tempo para Jesus, não é só de vir na igreja não. É em casa, a semana toda em casa, não lê um versículo, não faz uma oração. Pessoas que estão culpadas para Jesus dentro de suas. Eu fui fazer um culto no lar uma vez, lá no Jardim Vista Alegre. E aí eu vi que estava todo mundo lá. Deu 8 horas em ponto. Eu falei: bora gente, ficar de pé. Um monte de gente lá na casa. Aí falaram para mim: não pastor, não começa não. Eu falei: por quê?
porque a dona da casa não chegou. Falei, a mulher conseguiu atrasar um culto que é na casa dela. Aí ela gritou, está saindo do banho. Falei, mas você está atrasada na tua casa. Aí eu dei risada, todo mundo deu risada. É uma brincadeira com uma indireta bem verdadeira. Tem pessoas que mesmo na sua casa não conseguem ter tempo para quem? Ainda se o pastor for lá pregar, não tem tempo para Jesus na sua casa. Então não é o pecado, são pessoas muito o quê? Ocupadas. Mas todo mundo que está aqui nesse culto tem ocupação. Eu encontrei uma mulher afastada, falei para ela, ô irmã, estou sentindo tua falta. Ai pastor, minha vida é tão corrida. Aí eu falei, mas quem está indo na igreja também é uma correria do caramba. Essa correria de todos nós. O pessoal acha que a gente não tem o que fazer, por isso que todo domingo a gente está aqui. Não, é que a gente sabe colocar prioridade. Diga graças a Deus. Então cuidado com as suas ocupações. Por quê? Porque você vai se ocupando na sua casa e na igreja. Aí você vai perdendo a alegria, aí você vai perdendo a vontade. Aí a igreja para você vira um peso, a igreja para você vira um fardo. Não é mais aquela alegria, não é mais aquele deleite. E aí você não tem mais força para vir, porque você e eu estamos muito o quê? Ocupados. Mas o terceiro vilão que faz as pessoas se afastar, primeiro é o pecado. Segundo, são pessoas ocupadas, e essas pessoas ocupadas não é que elas estão em pecado, é que elas não têm tempo. E em terceiro lugar, são pessoas decepcionadas com Deus, problemas que Deus não resolveu, porque ela acha que igreja é lugar de resolver problema. Igreja é lugar de cultuar quem? A Deus. Igreja não é lugar de resolver problema. Não é, pastor? Não, não é. Igreja é lugar de ouvir a palavra, de cantar louvores, de adorar a Deus. No decorrer do culto, Deus pode curar algumas pessoas, Deus pode abrir porta, Deus pode resolver problema. Mas o que faz a gente estar aqui não é resolver problema. O que faz a gente estar aqui é cultuar a Deus. Diga graças a Deus. Então o terceiro vilão são pessoas decepcionadas com Deus. Eu já recebi pessoas que falou para mim assim, eu não quero mais ir na igreja. Eu falei, por quê? Porque eu estou orando e meu marido não muda. Eu falei, quem disse que aqui é lugar para mudar o teu marido? Aqui é lugar para salvar você do pecado. Aqui é lugar para salvar a tua alma do inferno. Deus salvou não o teu marido e você. Então note que as pessoas hoje estão assim, cara. Aí parece que a igreja virou o Brás. Como assim um Brás? Você liga a televisão, tem todos os tipos. A igreja que você é pobre e fica rico. Eu quero ir para aquela igreja, porque aquela igreja quem é pobre fica o quê? A igreja que você não pega nem gripe. Aí eu vou para a igreja que ninguém é doente. A igreja que desencalha você. Vem para cá porque eu te arrumo o casamento. Tem a igreja que emagrece agora. Eu vi na televisão um pastor falando, os gordos vêm para cá que vai emagrecer. Eu não estou mentindo não. Aí as pessoas falam, eu vou lá para a igreja porque eu quero emagrecer. Aí depois na outra semana o pastor falou, você que é magro e não consegue engordar, vem para a minha igreja que você vai engordar. A palhaçada que virou. Quem quer ficar rico, quem quer emagrecer, quem quer casar. Aí as pessoas acham que igreja é isso. Não é. Igreja é lugar de louvar a quem? Então o que faz algumas pessoas se afastar são pessoas que Deus não resolveu os seus problemas e elas não querem mais vir para a igreja. Pastor, tem texto que fala disso? Tem um bem grande. A Bíblia diz que Jó, Deus aparece para o diabo e fala assim, diabo, você viu meu servo Jó, homem íntegro, temente a Deus, que se desvia do quê? Do mal. Aí o diabo olha para Deus, preste atenção toda a igreja. O diabo olha para Deus e fala assim, a adoração de Jó para o Senhor é mentirosa. Jó só adora o Senhor porque o Senhor Deus fez ele ser o homem mais rico do Oriente. A família dele é perfeita. O casamento dele é perfeito. Jó só te adora porque você, Deus, dá tudo que ele. Sabe o que o diabo está falando para Deus? O diabo está falando assim, Deus, o ser humano não ama o Senhor. O ser humano ama as bênçãos do Senhor. O Senhor está se achando que Jó te ama? Deixa ele pobre para ver se ele não se afasta. Deixa ele perder a família dele para você ver. Ele ama mais a família do que a Deus. Ele ama mais o dinheiro do que a Deus. Olha o que o diabo está falando para Deus, que o ser humano é um interesseiro, que o ser humano não ama a Deus pelo que ele é, mas pelo que ele faz. Aí Deus olha para o diabo e faz do Jó um advogado. Então vamos ver se o Jó
me ama ou ama as minhas bênçãos? Pode deixar ele pobre. Aí a Bíblia diz que o diabo vai lá e do dia para a noite Jó perde tudo. No mesmo dia Jó perde os seus 10 filhos. Você sabe o que é você ir num velório e enterrar sua família toda lá? Você voltar do velório sem a tua família? Jó sentiu essa dor. Aí o diabo, Deus olha para o diabo e fala: aí diabo, Jó continua me amando, não tem família e está pobre. Aí o diabo fala assim para Deus: pele por pele o homem dará tudo pela saúde. Aí Deus fala para o diabo: olha para mim, então pode tocar na saúde dele, só você não vai matar ele. O diabo coloca úlceras da cabeça ao pé, ele começa a se coçar com um caco. E a Bíblia diz que nem assim Jó blasfemou contra Deus. A sua esposa olha para ele e fala: continua adorando a Deus, amaldiçoa esse Deus e morre. A gente não tem filho, a gente não tem dinheiro, e você está aí se coçando todo doente. E Jó vai declarar: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A gente canta esse hino, mas será que a gente consegue cantar esse hino na dor? Se Deus tirar, você canta esse hino? Porque ele é uma melodia muito bonita. E se Deus tirar? Então Jó é um cara que Deus não resolveu o problema dele, e mesmo assim ele continuou amando a Deus, porque Jó provou que sim, é possível um homem amar mais a Deus do que família. Sim, é possível um homem amar mais a Deus do que dinheiro. Sim, é possível um homem amar mais a Deus do que saúde. A gente até brinca, né? Devemos ter a paciência de Jó. E agora eu vou soltar uma para vocês aqui, que quem vem quarta-feira já aprendeu essa. Será que a gente tem mesmo a paciência de Jó? A Nazaré aprendeu. Você tem a paciência de Jó? Será que Jó era um homem paciente mesmo? A Bíblia diz 16 vezes Jó disse assim para Deus: por quê? Por que meus filhos morreram? Por que eu fiquei pobre da noite para o dia? Por que eu estou doente? 16 vezes. Por que Deus? 32 vezes ele se queixou. Ele ficou se queixando. Será que Jó era um homem paciente mesmo? A Bíblia diz que Jó amaldiçoou o dia que ele nasceu. Está lá, ele fala: maldito o dia que a minha mãe me deu a luz. Será que esse homem era um homem paciente mesmo? Você quer ter mesmo a paciência dele? Ô pastor, mas a Bíblia não diz a paciência de Jó? Diz. Só que a paciência de Jó não é a paciência de um homem meio calmo. Eu aceito. Não, gente, ele é um ser humano. Ele está mal, ele está perguntando para Deus: por quê? Eu estou com saudade dos meus filhos, porque a minha vida, ele é um ser humano, ele está desabafando para Deus. Mas por que a Bíblia fala a paciência de Jó? Porque a palavra paciência ali é perseverança. Sabe o que é a paciência de Jó? Ele se queixou, ele amaldiçoou o dia dele, quer dizer, ele desabafou, mas em nenhum momento ele deixou de servir a quem? Ele é um crente, que ele está perguntando para Deus: Deus, por que a minha vida está assim? E ele está triste com a vida dele. Eu quero morrer, me mata logo. É uma pessoa que está amargurada, está resmungando, mas não sai da igreja, mas não sai do culto, mas não abandona a presença de Deus. Isso é a paciência de quem? De Jó. O que é a paciência de Jó? É mesmo na dor, você está ali na presença de Deus, porque você ama mais a Deus do que as bênçãos de quem? De Deus. Amém, gente? Então, dos vilões que leva a gente ao afastamento é problemas não resolvidos. Porque provamos que queremos mais as bênçãos do Senhor do que o próprio Senhor. O Senhor é melhor que suas bênçãos. Diga graças a Deus. Sabemos que Deus restituiu a vida de Jó. Quantas vezes Jó perguntou para Deus o porquê? 16 vezes. Algum momento Deus respondeu o porquê? Não. Deus não deu resposta, mas Deus trouxe restauração. Deus restaurou a vida daquele homem. Amém, gente? Agora eu quero pregar. E o que eu quero pregar para vocês no que você leu, tem 5 passos aqui que Paulo vai me ensinar e você, o que eu e você devemos fazer para permanecer firme. Então lembre-se que Paulo, é a última mensagem que ele escreveu. Talvez foi na mesma semana aqui que esse homem de Deus faleceu. Amém, gente? E a primeira lição que eu quero que vocês acompanhem comigo é o seu testemunho. Olha que testemunho lindo desse homem. Ele olha para o seu passado. Olha o versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei o quê?
Ele está olhando para o passado, ele está idoso. Agora ele está passando o cajado de pastor para um menino novo. E ele está falando assim para o menino: a coroa da vida me aguarda. Estou sendo oferecido como libação. Traduzindo, vou morrer essa semana. Aí ele olha para o passado e diz: eu combati o bom combate. Sabe o que é o bom combate? A luta entre o espírito e a carne. Você quer parar, mas você não para. O mundo te chama para o pecado e você fala não. Esse é o bom. É você permanecer. A salvação não é para quem começa, a salvação é para quem termina. Jesus Cristo disse: e aquele que perseverar até o fim será salvo. Salvação não é para quem começou, salvação é para quem perseverou, é para quem concluiu. Paulo, idoso, diz: eu combati o bom combate. Ele está olhando para trás, ele está lembrando das lutas, das vezes que ele pensou em desistir, dos medos, dos traumas, das acusações, e ele está dizendo: pela graça de Deus eu continuo na presença de Deus, combati o bom combate, guardei a fé, completei a minha carreira. Diga graças a Deus. Quando chegar a nossa hora que a gente possa falar: eu combati o bom combate. Eu não era um visitante, eu me entreguei de corpo e alma a Jesus Cristo. Agora ele não olha para o passado, agora ele olha para o presente. Olha o versículo 6 comigo, olha ele dizendo no presente: quanto a mim, estou sendo já oferecido como libação, e o tempo da minha partida é o quê? Ele sabe, ele vai morrer. A expressão estou sendo oferecido como libação é oferta. Ele está dizendo: chegou a minha hora, filho Timóteo. Esse velho pastor seu aqui vai partir. Olha a palavra que ele diz: eu vou partir. Porque morte para o crente não é um fim, morte para um crente é partir. Paulo entendeu isso, ele disse que a morte é deixar o corpo para habitar com o Senhor. Eu já falei para minha mulher, porque eu sou mais velho que ela, e eu oro a Deus que é a minha mulher e meus filhos que vai me enterrar. E eu já falei para ela: na minha lápide você vai escrever: ele deixou o corpo, porque agora ele está habitando com o Senhor. Porque quem for no cemitério e ver a minha lápide vai evangelizar. Deixou o corpo para habitar com o Senhor. Aí Paulo diz que é infinitamente, incomparavelmente melhor. Diga graças a Deus. Ele não tem medo da morte. Ele diz: a minha partida chegou, filho Timóteo. Agora é com você. Chorei, perseverei. Agora é você que vai chorar, é você que vai perseverar, é você que vai pregar. Agora ele olha para o seu futuro. Olha o versículo 8, olha o que ele diz do futuro no verso 8: já agora a coroa da justiça me está o quê? A morte de Paulo é decapitação. E olha o que ele diz: não é a foice que está me aguardando, o que está me aguardando é a coroa. Ele morreu como criminoso, mas ele é recebido no céu como príncipe. Ele tombou, só que quando ele tombou, ele deixou um discípulo, Timóteo. Diz os historiadores que no ministério de Paulo, mais de 10.000 pessoas se converteu a Cristo através do ministério de Paulo. Tombou um homem de Deus, mas ele não vê isso como derrota não. Ele fala: a coroa da vida está me aguardando. Tem um testemunho de um pastor que tinha mais de 80 anos, estava com câncer, estado terminal na UTI. E quando um diácono da igreja foi visitar o pastor, disse: pastor fulano de tal, a igreja está em oração para o senhor voltar a pregar lá na igreja. E o pastor disse: não me impeçam de ver o Rei da Glória. Chegou a hora da minha partida. Deus já estava acalmando o pastor, ele já estava sentindo a presença dele. Não quero voltar não, eu quero subir. Fala para a igreja que eu não estou mal aqui não, a minha hora chegou. Eu vou subir para a glória, eu vou habitar com o Rei dos Reis. E o diácono começa a chorar. E ele sobe no altar e fala: o pastor não quer oração, porque o pastor diz que o céu está o recebendo. Diga graças a Deus. Essa é a morte do crente. Mas se liga nas lições de Paulo. Pastor, o que eu faço para eu me permanecer firme na presença de Deus? Vamos lá. Primeiro lugar, peça ajuda. Peça ajuda. Todo mundo lê o versículo 9. O 9. O que ele diz aí na carta dele para Timóteo? Procura vir ter comigo, que forma? Depressa. Ele está escrevendo uma carta para Timóteo. Olha para o pastor. Ele está numa prisão romana. A época que ele está preso é inverno.
ele está muito doente, ele está idoso, ele sabe que ele não tem muito tempo. Aí ele fala para Timóteo: Timóteo, vem me visitar. E vem de que forma? Depressa. Paulo é um homem de Deus, Paulo é um homem cheio de fé, Paulo é um homem cheio do Espírito Santo. Eu quero que você guarde essa palavra no teu coração. A sua espiritualidade não anula a sua humanidade. Você pode ser homem de Deus, você pode estar cheio de fé, mas você precisa de gente. Não queira resolver seus problemas sozinho. E Paulo é um homem cheio do Espírito Santo, mas ele está sentindo falta de alguém do seu lado. Não fica querendo resolver os problemas sozinho. Sou homem de Deus suficiente, eu aguento. Não aguenta não, irmão. Não aguenta não. Para de achar que você é a heroína da fé, que você é o herói. Você não é. O maior pregador que a igreja já teve pediu ajuda. E tem gente que não quer pedir o quê? Peça ajuda. O pastor está aqui, o obreiro está aqui. Fala: me ajuda. Eu não estou com mais alegria de vir no culto. Eu não estou com mais felicidade, eu estou em pecado. Peça ajuda. Paulo disse para Timóteo: Timóteo, meu filho, vem de quê? Vem depressa. Por quê? Porque é inverno, e o inverno lá é rigoroso. E se o Timóteo demorasse para ir, ele não ia chegar a tempo. Então Paulo está falando: ou você vem agora, ou você não precisa mais vir, meu filho. Eu estou precisando de alguém aqui do meu lado. Às vezes a gente manda mensagem, mas às vezes a gente tem que ir lá visitar. Amém? Porque a gente só quer ir quando morre. Aí quando morre, a gente sai correndo. Está com pressa por quê? Já morreu? Você tinha que ter pressa antes. Ah, eu não tenho tempo de ir no hospital. Ah, eu não tenho tempo de ir na casa. Aí quando morre, arruma tempo. A gente tem que fazer hoje. A gente tem que fazer agora. Liga para sua mãe. Vai lá fazer uma compra para ela. Liga para o seu pai. Pergunta como é que seu pai está. Vai lá sem o seu pai saber, abre a geladeira dele. Vê como é que está a geladeira do seu pai. Vê como é que está a geladeira da sua mãe. Vai lá, faz companhia. Gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente também. Então a primeira lição: você quer continuar na presença de Deus? Quando você estiver fraco, peça o quê? Não acha que você vai aguentar, que você não vai aguentar, você vai cair. Paulo está fazendo o que aqui, irmãos? Pedindo. Ele está pedindo ajuda. Ele falou: Timóteo, vem. Segundo lugar, o que é que eu tenho que fazer para eu me manter firme na fé? Primeiro, ele pediu ajuda. Segundo, pare de ficar guardando mágoa no teu coração. Olha o versículo 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, o que Demas fez? Me abandonou. Demas foi um cara que abandonou Paulo quando ele mais precisou. Só que Paulo não está com mágoa, ele só está registrando. Ele está falando: Timóteo, vem me visitar. Aí meio que Timóteo falasse assim: mas o Demas não está aí? Não, eu estou sozinho, Demas me abandonou. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Para de ficar guardando mágoa das pessoas. As pessoas vão decepcionar você, e você vai decepcionar as pessoas. Nós temos um defeito muito feio. Gostamos de falar que as pessoas nos decepcionam, mas nós também decepcionamos. Ou você é santo aqui? Tem algum santo aqui nessa igreja? Hein? Né? Tem algum anjo aqui nesse culto? Disfarçado. Eu nunca decepcionei ninguém. Então você é mentiroso, porque nós somos seres humanos. Eu vou fazer que nem eu fiz de manhã. Eu quero que a igreja repita comigo. Repita, nós também decepcionamos. Para de ficar falando que é só os outros, você também. Você tem que colocar na tua cabeça o seguinte: você não é perfeito. Seu marido não é perfeito. Seu filho não é perfeito. Sua mulher não é perfeita. A empresa que você trabalha não é perfeita. A igreja que você congrega não é perfeita. Para de ficar querendo exigir um marido perfeito, uma mulher perfeita. Para de ficar querendo: eu quero um emprego. Esse emprego perfeito não existe. Essa família perfeita não existe. E igreja perfeita você não vai achar. Amém, gente? O nosso problema é que a gente fica exigindo dos outros que nem nós somos. Eu vou repetir: queremos exigir das pessoas o que a gente não dá. É verdade ou mentira? Deixa eu descontrair um pouco, acho que foi meio pesado o clima aqui, né? A minha esposa está assistindo uma série daqueles chineses lá, que lambe as mulheres, sabe?
E ela acha que os homens têm que ser daquele jeito. Aquilo ali é mentira. Na vida real, aquele chinês não faz aquilo. Aí ela estava lá, ô Dantas, idiota, assistindo e chorando. O chinês, eu não sei o que o chinês faz com a mulher lá. Aí eu sentei, que eu acho que eu estava pondo um sapato. Aí eu sentei e ela botou a perna assim, faz massagem no meu pé. Eu falei, rapaz, espera que eu estou pondo meu sapato. Faz carinho em mim. Eu falei, o que foi? Você não me ama, eu te amo. Aí eu olhei e falei, é a série. Eu falei, você não fica me comparando com esse chinês. Eu não tenho olho chinês. E eu não sou essa lambição desse cara. Aí a gente fica vendo novela, fica vendo filme, sim ou não? Aí a gente acha que eles não são perfeitos não, gente. Aí a gente quer que o marido seja, eu quero que você me trate igual o chinês. Não vou tratar você igual o chinês. Aí a gente quer a igreja perfeita, sim ou não? Eu vou repetir uma fala do pastor César. Se você se acha perfeito e está procurando uma igreja perfeita, o dia que você achar essa igreja perfeita, não entra, que você vai estragar ela. Amém? Você se acha perfeito demais para as igrejas? Você se acha que as igrejas é inferior demais para você? Então o dia que você achar uma igreja, você fala, essa é a perfeita, não fica, que você vai estragar a igreja. Igreja não é lugar de pessoas. Deixa eu piorar a situação. O céu é lugar de gente perfeita. Tem algum perfeito aqui? Então o céu não é lugar para você. Que isso, pastor? O céu não é lugar para você, porque você não é perfeito. E como é que eu vou para o céu? Você vai para o céu através de Jesus, o homem perfeito. Você vai para o céu por causa da perfeição dele, não da sua. Eu falei sexta-feira, eu vou repetir. O inferno é mais justo que o céu, porque o inferno é lugar de merecimento. Merecemos o inferno. O céu é lugar de misericórdia. Quem está no céu não está porque mereceu. Quem está no céu está porque creu em Jesus Cristo e porque Deus teve o quê? Misericórdia. Diga graças a Deus. Vamos dar uma salva para Jesus, porque essa igreja não é perfeita, porque esse pastor não é perfeito, porque você não é perfeito. Aleluia. Amém, gente? Então quando você entrar numa igreja, ver que a igreja tem defeito, fala, aqui é meu lugar. Por quê? Porque aqui tem defeito, e aqui sou eu também, sou defeituoso. Amém? Então Paulo, ele está contando que alguém abandonou ele, mas ele não guardou mágoa. Não guardou. Então, se você ficar fazendo registro, o problema não é o que as pessoas fazem com você, o problema é como você reage a isso. Eu vou repetir. O problema não é o que as pessoas fazem comigo e com você. O nosso problema e a nossa dificuldade é como nós reagimos. Amém? Como é que você está reagindo? Você está guardando mágoa? Não deixe o seu coração ser uma lata de lixo. Não fique só guardando sujeira. Amém, gente? Então vamos lá. Qual que é a primeira lição para você não se afastar? Primeiro, você peça ajuda. Segundo, para de ficar guardando mágoa no coração, que aqui na igreja alguém vai te magoar. Uma hora alguém aqui vai te magoar, pode ter certeza disso. Alguém vai falar alguma coisa, não sei. Para de ficar, se você ficar com esse dodói aí, você vai se magoar e vai se afastar. Amém, gente? Terceiro lugar, aprenda a pedir perdão. Todo mundo lê o versículo 11 comigo. O que ele diz no 11? Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos, traze-o, pois me é o quê? Fica comigo toda a igreja, olha para o pastor. Paulo está falando assim, traz o Marcos. O Marcos é útil. Só que quem conhece a história de Paulo e Marcos está entendendo que ele está pedindo perdão. Quem não conhece, eu vou contar a história. Olha para mim. Atos capítulo 13, versículo 13. A Bíblia diz que Paulo e Barnabé estão numa obra missionária e estão levando um obreiro do lado. Esse Marcos aqui. E a Bíblia diz que o Marcos pega as coisas dele e vai embora. O Paulo fica bravo. Ué, já está arredando o pé? Esse negócio de pregar aí não é para mim, o negócio aqui é difícil, a gente dorme no chão, eu achei que a obra de Deus era mais fácil, mas fazer a obra de Deus é mó complicado, estou indo, e ele foi embora, ele abandonou a obra. Capítulo 15 de Atos, a Bíblia diz que Paulo e Barnabé estão indo para a sua segunda viagem missionária. Barnabé chega para Paulo e fala, Paulo,
Sabe o João Marcos, o meu primo? Sei, aquele que nos abandonou. Então, queria falar com você, Paulo, o Marcos mudou. O Marcos quer ir com a gente de novo. Aí o Paulo fala, não, comigo ele não vai. Não, Paulo, mas ele mudou, Paulo, agora ele é um menino mais maduro, ele quer fazer a obra. A Bíblia diz que Paulo e Barnabé tiveram tamanha divergência. Sabe o que é tamanha divergência? Eles discutiram. Você acha que Paulo e Barnabé fez assim, ó? Ô vaso de Jeová, eu não quero andar com esse menino, beleza, profeta de Abraão, não tem problema. Não foi dando paz, os senhores bateram boca. Por isso que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia não esconde erro de ninguém. A Bíblia não bota nada debaixo do tapete. A Bíblia mostrou, Paulo e Barnabé discutiram. Eu acho que foi mais ou menos assim. Barnabé chega para Paulo e fala, ó, o Marcos vai com a gente. E o Paulo, comigo ele não vai. Ó, você acha que você é o dono da razão? Não, não sou, mas esse menino não merece vir comigo não. Esse menino me abandonou. Pois ele vai comigo, então você pega esse menino, vai para um lado e eu vou para o outro. E foi isso que aconteceu. A Bíblia diz que Barnabé pega Marcos, vai para um lado. E a Bíblia diz que Paulo, aí que entra Timóteo, ele pega Silas, depois ele pega Timóteo e leva Silas e Timóteo. Por isso que lá na frente vai aparecer a passagem de Paulo e Silas na cadeia. Aí eu acho que o Marcos deve ter falado assim, ainda bem que eu não fui com ele. Ainda bem que eu fui com o Barnabé. Tomaram uma surra lá na cadeia. Foi, não é? Aí ele leva o Silas. Por que eu estou falando isso para vocês? O Marcos errou, gente? Errou. Ele se arrependeu? Ele abandonou a obra? Abandonou, mas ele mudou. E a Bíblia diz que Barnabé investiu no ministério de Marcos. Barnabé chega para Marcos e fala, você vai andar comigo. O Paulo não quer que eu ande com ele? Não, Paulo está magoado com você, deixa ele para lá, ele está de cabeça quente. Depois o apóstolo Pedro vai botar os olhos nesse Marcos. O Pedro vai chegar para o Barnabé e falar, Barnabé, quem é esse menino aí? Aí esse menino que o Marcos, a mãe dele é a Maria, lá que estava na casa dele orando, que te livrou. Ah, a mãe dele é a Maria. A Bíblia diz não, a história vai contar que Pedro discipula Marcos. E louvado seja Deus. Esse Marcos que teve fraqueza, foi o primeiro a escrever o Evangelho. Escreveu o Evangelho de Marcos. Olha quem é esse menino. Precisamos de Barnabé na igreja. Precisamos de pessoas como Barnabé, que acreditam que as pessoas vão mudar. A gente não precisa ser igual o Paulo, ficar todo nervosinho. Quer sair, então sai. Quer me abandonar, então não. Pessoas podem mudar. Diga graças a Deus. Olha que coisa linda, o menino que abandonou, que não queria fazer obra de Deus, olha, ele se transformou no primeiro evangelista, no primeiro a escrever o evangelho de Jesus Cristo. Ele começou a andar com Pedro, Pedro começou a contar as histórias de Jesus para ele. Ele nunca andou com Jesus, mas ele conheceu a Pedro, e ele começou a anotar, e nasceu o evangelho segundo Marcos. Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia diz que Paulo agora está dizendo assim, Timóteo, me traz quem? Marcos. Só que lá atrás, Paulo não queria nem ver a cara dele. Sabe o que significa isso? Me traz Marcos? Paulo está pedindo perdão. Paulo está dizendo assim, eu errei lá atrás. O Marcos é útil, traz ele que eu preciso dele. Aí o Timóteo chega e fala assim, ó, Paulo quer você. Ah, mas ele não queria nem falar comigo. Pois é, agora ele está idoso, agora ele está morrendo, e ele percebeu a burrada que ele fez, que você é um homem de Deus, e ele quer te dar mais uma, ele quer você lá na cadeia com ele. A gente tem que aprender a pedir perdão, porque tem gente que não sabe pedir perdão. Tem gente que gosta de fazer meia culpa. Eu já falei isso aqui, né? Faz meia culpa. Vem cá, Edivaldo, de novo. Ela pede perdão assim, ó. Desculpa o jeito que eu falei com você, mas você sabe por que eu falei com você daquele jeito, né? Eu pedi perdão. Cara, isso é pior do que a primeira vez. Não faça isso, gente. Você quer pedir perdão? Faz que nem está na Bíblia. Me perdoa, eu errei. Amém, gente? Se humilha para a pessoa. Obrigado, Edivaldo. Para de ficar fazendo meia culpa. Tem gente que já não pede perdão, e quando vai pedir, ficar fazendo meia culpa. Seja humilde, peça. Paulo, um dos maiores pregadores que a igreja tem, está pedindo perdão para Marcos. Então, se você não limpar o teu coração, se você não for aquela pessoa que sabe pedir perdão, reconhecer os seus erros,
Isso vai te levar a um afastamento. Você vai se afastar da igreja, você vai perder a sua fé, você vai começar a ver defeitos, sim ou não? Porque a gente muda o pensamento, a gente começa a ver defeito em tudo, cara. Nada está perfeito para nós, porque o nosso coração já azedou. Começamos a enxergar coisas que antigamente a gente não enxergava. Vocês lembram daquela história, acho que vocês todos já ouviram, do menino que chegou para o pastor e falou: quero sair da igreja, porque eu estou vendo muita coisa errada na igreja. Aí o pastor perguntou: o que você está vendo na igreja? No meio dos membros eu escuto pessoas falando mal de você, pastor. Eu escuto fofoca. Essa igreja está cheia de coisa errada. Eu não quero ser mais dessa. Vocês sabem da história, né? Talvez alguém não sabe. Aí o pastor pegou o copo de água e falou assim: ó, toda vez que você chegar no culto, eu quero que você dê 3 voltas na igreja com o copo de água, mas não deixa o copo. E aí o pastor deixou cheio. E o menino dava 3 voltas assim, não vai cair um pingo no chão. Ele fez isso uma semana. O pastor perguntou para ele: e aí, como é que você está? Ele: estou bem. Você ouviu alguém falando mal de mim? Não. Você viu alguma coisa errada no meio dos membros? Não. É mesmo, pastor, acho que o povo parou. Não, o povo não parou, eles continuam. É que você parou de ficar enxergando o defeito. É porque você parou de ficar ouvindo o que não deveria. Então vem para a igreja e foca no que precisa. Amém, gente? Quarto lugar, o que eu e você devemos fazer para permanecer na presença de Deus? Lê comigo o versículo 14. Alexandre o latoeiro causou-me o quê? Muitos males. O Senhor lhe dará o quê? Paga segundo as suas. Qual que é a lição aqui? Para de querer se vingar das pessoas. Esse cara aqui chamado Alexandre o latoeiro significa que ele é ferreiro. Qual que é o mal que ele causou para Paulo? A Bíblia não fala, mas a história da igreja acredita que esse Alexandre, ele foi um delator de Paulo. Porque o que está acontecendo? Paulo está sendo acusado de incendiar Roma, e Paulo precisava de alguém que o acusasse. Alguns estudiosos dizem que esse Alexandre começou a mentir. Eu estava lá no culto quando ele falou que ia atacar fogo em Roma, viu? Eu vi, sendo que Paulo nunca falou isso. Então, quando Paulo diz, ele me causou muitos males, não é certeza o que eu estou falando, mas é uma grande chance que o mal que o Alexandre causou para Paulo foi contar mentiras a respeito de Paulo, para Paulo morrer, e aí ele ganhar ponto com o imperador. Vocês estão entendendo? Paulo se vingou? Não. Quando Paulo diz assim para Timóteo, Deus lhe dará paga, é que Paulo está deixando Timóteo esperto. Ele está falando: Timóteo, eu vou morrer essa semana, fique esperto com o Alexandre, porque ele vem no culto, só que ele falou mal de mim, por isso que eu estou morrendo. Então quando esse Alexandre aparecer, não fala, vigia com ele. E o cara ainda tem meu nome, esse infeliz aqui, de Alexandre ainda, né? Ai, que vergonha. Né? Paulo diz assim: o Senhor lhe dará o que? Paga. Fica querendo se vingar não, irmão. Entrega na mão. Mas não entrega na mão de Deus assim: sua hora vai chegar. É ou não é? E quando a sua hora chegar, a minha vitória vai ter sabor de mel. Você vai ver. É ou não é? E aí querem cantar, tem sabor de mel, tem sabor. Não, isso não vem de Deus não, isso vem do mundo. A gente não pode se alegrar, e quando a gente vê aquelas pessoas que nos fez mal, estão doentes, estão pior, tá vendo aí? Não, isso não agrada a Deus. Se isso acontecer com elas, elas estão colhendo que não seja uma pessoa vingativa. Amém, gente? Eu quero concluir essa lição com você. Vamos lá. O quinto lugar, o que você tem que fazer para permanecer firme na igreja? Não se afaste da Bíblia. Todo mundo lê o versículo 13 comigo, 13. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. O maior pregador que a igreja teve está morrendo numa cadeia, e ele não tem uma blusa para vestir. É frio. Ele está falando: Timóteo, traz a capa, que nem blusa aqui eu tenho. Não é fácil fazer a obra de Deus não, irmão. Aí ele diz assim: traz os pergaminhos, esse homem vai morrer,
Esse homem não está pedindo um bife acebolado porque a comida lá é horrível. Esse homem está falando: Timóteo, me traz a Bíblia. Eu quero ler a palavra de quem? Você quer continuar firme? 1 ano você está aqui, 2 anos, 3 anos, 10 anos, você quer ficar firme? Então não se afaste da palavra de Deus. Amém? Não se afaste da palavra de Deus. Todo mundo, por gentileza, segura a sua Bíblia assim. Vamos lá, gente. Todo mundo com a Bíblia assim. Vamos lá, por gentileza. Estica a Bíblia para frente. Vai lá, igreja, estica. Olha para o pastor. Esse livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará desse livro. Esse livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará desse livro. Aqui tem orientação para mãe, para pai, para filho. Aqui é a palavra de Deus que cura, que sara, que livra e que liberta o homem. Você precisa disso daqui. Você não precisa de influenciador, você não precisa de youtuber. Precisamos da palavra. Diga graças a Deus. Paulo disse: me traz o pergaminho. Pergaminho é Bíblia, é a palavra. Por isso que Davi, escrevendo no Salmo 119, versículo 11, Davi disse: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Guardei o que eu tenho de mais importante, a palavra de Deus, no melhor lugar. Aonde é o melhor lugar? Eu guardei no meu coração, com o melhor propósito, para não pecar contra ti. É a palavra de Deus que alimenta, é a palavra de Deus que corrige, é a palavra de Deus que fortalece. Você quer ficar firme? Não se afaste da palavra de Deus. Amém, gente? O que mais, pastor? Tem mais algum conselho? Tem. Esse aqui é um conselho importantíssimo. Você quer continuar firme na casa de Deus? Não crie expectativa nos homens. Não crie expectativa. Todo mundo leu o versículo 16, igreja, ou 16. Na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em quê? Olha o desabafo. Sabe o que está acontecendo aqui? Deixa eu explicar para vocês rapidinho. Paulo está sendo acusado de incendiar Roma. Só que Roma deu a Paulo direito de defesa, e ele está falando que não fez nada. E aí Roma está perguntando para Paulo: você tem testemunha que no seu culto você nunca mandou incendiar Roma? Acreditamos que o Alexandre acusou Paulo dizendo assim: nos cultos ele falava que ia atacar fogo. E aí alguém pergunta para Paulo: você tem testemunha? Aí Paulo vai dizer: os membros da igreja. Os membros da igreja são testemunha que eu nunca preguei ódio, eu sempre preguei Cristo, o amor de Cristo. Eu nunca mandei tacar fogo aqui. Então no próximo julgamento seu, traga os membros da sua igreja. O que Paulo disse no versículo 16? Ninguém foi. Dizem que pelo ministério dele mais de 10.000 pessoas foram a Cristo. Não tem uma pessoa. Quando o pastor precisou, ninguém foi. Quando o líder da igreja estava precisando, ninguém. Por quê? Os historiadores da igreja dizem que a igreja estava com medo de Roma. Eu vou defender Paulo, eu vou morrer com ele. Não vou não. Mas qual que é a lição aqui? Paulo, ele não está decepcionado com a igreja. Sabe por quê? Porque ele não criou expectativa. Sabe qual que é o nosso problema? A gente cria expectativa demais. A gente fica imaginando coisas que não vai acontecer, né? Por exemplo, aí chega meu aniversário. Aí eu fico imaginando: a minha esposa vai botar uma faixa no dia do meu aniversário em casa, melhor marido. Os meus filhos vão colocar melhor pai. E quando eu acordar vai ter bexiga. E quando eu chegar em casa vai ter um bolo. Aí eu acordo, não tem nada. Ou quando eu chego em casa não tem nada. Aí eu fico triste. Mas por que eu estou triste? Eles não prometeram nada. Foi eu que criei uma expectativa. Então quando você fica criando expectativa, você se frustra. Foi o que aconteceu com Elias. Em 1 Reis capítulo 18, Elias ora e cai fogo no céu. Aí o Elias começa a achar: agora a rainha Jezabel vai se converter, porque caiu fogo da onde? Aí ele está esperando o WhatsApp da Jezabel.
Aí a Jezabel marca ele lá no Facebook e escreve assim: em 24 horas eu corto a tua cabeça. Aí ele ficou todo tristão. Poxa, mas caiu fogo do céu. Eu achei que a Jezabel ia me pedir perdão. Tu és homem de Deus. Eu me levantei contra um profeta de Jeová. Não, a Jezabel falou: agora que eu te mato. Elias criou. Sabe o que aconteceu no capítulo 19? A Bíblia diz que ele foi para a caverna. Eu não quero mais fazer a obra de Deus. Aí Deus chega para ele e fala: por que você está aí todo triste? Aí eu orei, caiu fogo no céu e ninguém se converteu. Aí Deus fala para ele: volta. Elias criou. Sabe qual que foi a palavra de Deus para ele? Você acha que Deus ficou assim para ele? Ah, essas pessoas não merecem um pastor igual você, não. Deus olha para ele e fala: volta, pega o azeite, vai ungir o rei de Israel. Pega o azeite, vai ungir o rei da Síria. Pega o azeite e vai ungir Eliseu, o profeta, em teu lugar. Só qual que é o remédio de Deus para Elias? Elias está todo decepcionado com as pessoas. O remédio de Deus é: continua servindo, continua fazendo a minha obra. Diga graças a Deus. Então tem uma palavra para você. Você está servindo o teu marido, você está servindo a tua mulher, você está servindo o teu filho, sei lá quem você está servindo, e você criou uma expectativa que alguém ia te elogiar, ia te dar um presente, e isso não aconteceu. Continua servindo. Amém, gente? Para de ficar querendo receber elogio, para querer de ficar recebendo aplauso. Faz o teu papel, serve, ainda que não estão te servindo, vai você e sirva. Para de criar. Amém, gente? Porque isso deixa o homem frustrado, quando a gente fica esperando. Então Paulo chega lá e não tem ninguém. Ele não está decepcionado, porque na verdade ele não estava esperando. Ele serviu aquela igreja, ele deu a vida pelaquela igreja, e na hora que ele precisou ninguém foi. E ele: não, está tudo certo, não tem problema. Eu acho que é o plano de Deus, que Deus não queria que ninguém enviasse mesmo, que Deus quer que eu morra agora, e eu vou morrer com alegria, porque a coroa da vida me aguarda. Último lugar, o que você tem que fazer, e eu também, para continuar firme na casa de Deus? Todo mundo leu o versículo 17, vamos lá, o 17. Mas o Senhor me revestiu de quê? De forças. Sabe o que Paulo está dizendo? Nenhum membro da igreja foi lá, mas Deus estava comigo. Deus me deu força. Força para quê? Para ouvir a sentença de Nero: sua cabeça vai ser cortada. Amém. A coroa da vida me aguarda. Aquele homem vai para o Marte, talvez com um sorriso no rosto. Tem uma história, eu não falei isso de manhã, veio agora. Tem uma história do discípulo do apóstolo João. Vê aí no Google qual que é o nome dele. Se eu não me engano é Policarpo. Discípulo do apóstolo João. A história da igreja diz que ele foi queimado vivo numa fogueira. E quando ele vai morrer, ele fez uma declaração dizendo o seguinte: hoje vocês vão me calar, mas Deus vai levantar outros pecadores. O discípulo do apóstolo João faz uma declaração mais ou menos assim, que nem Paulo: a coroa da vida me aguarda. Ele foi queimado vivo, porque ele pregava Jesus. E tem uma fala de um pregador, esqueci o nome dele, que ele disse o seguinte: cada crente que morria, o sangue daquele crente virava uma semente, que transbordava mais crente, e quanto mais Roma matava, mais cristão aparecia, e matou Paulo, e veio outro, e Deus sempre vai levantando. Diga graças a Deus. O que Paulo disse? Deus me deu força. Você quer continuar firme na presença de Deus? Busca a presença de Deus, peça a Deus para Ele te dar o que, igreja? Se Deus não te der força, eu e você vamos cair. Se Deus não der força, a gente não tem mais alegria de estar aqui. O culto é um peso, oração é chata, ler Bíblia é uma obrigação. Estamos aqui porque o Senhor está nos dando força. É a força de Deus, é a presença de Deus que nos mantém de pé. Amém? Qual que é o nome dele? É Policarpo, né? Tem aí a fala dele aí? Tem? Vê se você acha aí. A fala dele é mais ou menos essa: foi queimado vivo. E ele faz uma declaração mais ou menos como essa: hoje vocês me calam, mas Deus vai levantar mais. Eu estou indo para o céu, estou partindo para a glória. Para esse homem fazer uma declaração dessa,
é porque Deus lhe revestiu de quê? De forças. E hoje a gente vê crentes na nossa geração, porque ficou desempregado, porque Deus não curou a gripe, quer sair da igreja. E a gente vê que os crentes antigamente eram queimados vivos e louvavam a quem? O outro, a cabeça dele saiu rolando e disse: coroa da vida está me aguardando. Diga graças a Deus. Vamos dar uma salva de palma para Jesus, igreja? Amém?